sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse aqui é o Papo Jus, é o podcast da AJUFESP, Associação dos Juízes Federais de São Paulo, Mato Grosso do Sul. Meu nome é Thaís Ferracini, sou presidente da associação e hoje eu estou aqui cercada de duas colegas muito queridas que vieram compartilhar conosco suas experiências de vida. O nosso tema do dia é do início à aposentadoria, mudanças e adaptações. E a gente vai explorar esse tema sob um ponto de vista, ele toca, né, a vida de todos nós. São as fases da nossa vida produtiva. Desde o momento em que damos os nossos primeiros passos no mercado de trabalho até a tão aguardada aposentadoria, passamos por diversas transições que exigem adaptação e preparação. Cada fase traz desafios e oportunidades únicas que moldam não só as nossas carreiras, mas também a nossa identidade e bem-estar. Então nós vamos discutir a importância de se preparar para cada uma dessas etapas, como lidar com as mudanças que surgem ao longo do caminho e como podemos garantir uma transição suave e gratificante. E vamos, claro, abordar todas essas questões sob o ponto de vista da magistratura, que foi a carreira abraçada por todas nós aqui nessa mesa. Mas eu tenho certeza que tudo que será discutido aqui vai ser muito rico e que pode ser também aproveitado em muitas outras jornadas, sejam elas no mercado de trabalho público, seja na iniciativa privada. Então, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar as nossas convidadas de hoje. Vou puxar aqui o currículo. Vamos ver. Aqui eu tenho a Letícia Mendes Martins do Rego Barros. A Letícia é graduada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ela foi servidora pública federal por 11 anos, de junho de 2013 a junho de 2024. Foi técnica judiciária do TRF2, depois analista judiciário do TRT1 e depois analista judiciária do TRF da 2ª Região, onde ela ficou até ser aprovada aqui na magistratura federal da 3ª Região, agora em junho de 2024 tomou posse. Muito bem-vinda, estamos muito felizes com a sua presença, Letícia. Muito obrigada, Thaís, eu fico honrada por estar aqui podendo falar um pouquinho com vocês. A honra é toda nossa, sempre. E aqui, do meu lado direito, eu tenho a minha querida colega que conheço há tanto tempo, né, Tânia? Muito. Tânia Marangoni, deixa eu pegar o seu currículo, porque eu vou ler tudinho, um currículo longo que merece ser lido. Graduada em Direito pela Universidade Católica de Santos, em 1986. Pós-graduada em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Foi procuradora do Estado de São Paulo e juíza do trabalho da 2ª Região. E isso antes de ingressar aqui na Justiça Federal em 1991. Exerceu a judicatura em várias federais de competência civil e cumulativa aqui na capital, no interior de São Paulo e também no Mato Grosso do Sul. Atuando 17 anos na 16ª Vara Civil da capital, antes de ser promovida por merecimento como desembargadora federal do TRF da 3ª Região. Isso foi em 2012, né? No tribunal foi integrante e também presidente da 8ª turma do Conselho da Justiça Federal da 3ª Região, foi vice-diretora da Escola de Magistrados e membro suplente do órgão especial do TRF3. Atualmente é advogada, consultora jurídica com capacitação em mediação de conflitos pela Mediare e Instituto da Cor, membro da Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada, CAMES, do EBDT e da Comissão de Reforma Tributária da Associação de Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Eu, além disso, gostaria de adicionar que a Tânia é diretora da AJUF, é diretora de aposentados da AJUF ou é suplente? Na AJUF é suplente. Suplente. Aqui eu sou de aposentados. Isso, e é nossa diretora aqui da AJUFESP, é a diretora de aposentados aqui da nossa associação, então temos aí um caminho juntas, né, Tânia? Muito bem-vinda, muito feliz com a sua presença. E tem a parte... Opa, tem uma parte mais importante ainda, na verdade. Estava esquecendo que a Tânia é sócia fundadora aqui da AJUFESP. Esteve lá no primeiro dia, no primeiro ato, assinando à mão aquela ata por escrito. Orgulho. Né? Fez possível toda essa jornada até hoje. Muito bem-vinda, Tânia. Obrigada, Thaís. Obrigada. Bom, vamos começar aqui e eu... gosto sempre de trazer uma primeira provocação, né, para a gente iniciar os nossos debates. Nós estamos aqui para falar de jornadas de vida, né, de transições. E eu acho que a gente podia começar falando pelo desejo, de onde veio a vontade e o desejo
de ser juiz federal, se é que isso apareceu para vocês dessa forma, porque nem sempre é assim, né? Algo que cruza o caminho sem ter sido um sonho pensado de maneira objetiva, né? Vamos começar com a Letícia, que acabou de entrar, tá com isso mais fresquinho? Vamos lá. Olha, não era um sonho de infância. Inclusive, quando eu entrei na faculdade, a minha ideia inicial era ser membro do Ministério Público Federal. No entanto, eu fiz o concurso para técnica judiciária logo no início da faculdade e já fui lotada num gabinete de segunda instância, onde eu comecei a ter bastante contato com a atividade fim mesmo da magistratura. E, à época, me surgiu o interesse de fazer concurso posteriormente, né? Eu ainda estava no 5º período da faculdade, mas eu gostei da ideia da função jurisdicional no sentido de que é possível você analisar os argumentos jurídicos, analisar o ordenamento e decidir de acordo com o que o magistrado entende ser o mais adequado no caso concreto, enquanto o MPF já é um órgão cuja atuação institucional fica mais vinculada. Então, eu gosto um pouco dessa liberdade, claro que não é uma liberdade absoluta, mas eu gosto dessa ideia do magistrado poder decidir sem estar vinculado a uma parte ou a outra. Então, isso na época me despertou um interesse, sem falar do papel do próprio Poder Judiciário, né, que a gente sabe da relevância que tem. Então, foi na prática que surgiu o interesse pela magistratura. Não havia sido um sonho até então. Interessante você falar, porque parece que eu estou me escutando. Minha história é idêntica à sua. Eu fiz estágio durante a faculdade, 4º e 5º ano, no Ministério Público Federal. E a minha vontade, desde então, quando eu falei, não, primeiro eu tinha feito estágio em escritório, né? Depois eu fui pro Ministério Público, aí eu tive certeza, né? Eu quero carreira pública e quero o Ministério Público Federal. Mas aí eu prestei um concurso, o meu já foi direto de analista aqui no TRF3, mas trabalhei na primeira instância, era a 3ª vara criminal. E foi assim, mesma coisa. E quando eu comecei a trabalhar na justiça, eu falei, não é. É juiz federal que eu quero. É isso, mas foi isso, foi um processo. E você, Tânia? É muito bacana. Primeiro, eu só queria fazer uma introdução, que eu achei esse tema super interessante, que você trouxe aqui. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com a Letícia, com você na JuFesp, que eu até falei, fala daqui o mais importante. Porque importantíssimo mesmo. Isso é no meu coração mesmo, sabe? Eu tenho muita... enfim, muito carinho pela JuFesp, por toda a história dela. E... eu acho que é um tema filosófico que você trouxe, Thaís, assim, eu pensei nesse aspecto. Essa coisa da magistratura, para mim, surgiu no 2º ano de faculdade, quando eu comecei a fazer Direito em Santos, e eu comecei a trabalhar no Tribunal de Justiça. Então, já fiz concurso para escrevente, comecei a trabalhar. E também, como vocês, eu também me vi com a cabeça do juiz. Foi uma coisa que aconteceu na minha vida, assim. Eu não tomava parte, eu ficava pensando aqui como eu decidiria, aqui como eu decidiria, e assim foi, né? Só que a Justiça Federal, na época, no meu caso, ela era desconhecida, assim, tipo, porque não tinha havido ainda, né, a Constituição de 88, eu me formei em 86, então não havia essa divisão, né, de TRFs, então era o Tribunal Federal de Recursos, né, que foi, vamos dizer assim, antecessor do STJ, e os concursos para juízes federais não eram conhecidos, era uma coisa inalcançável, assim. E aí, quando teve o primeiro concurso, eu já era juíza do trabalho, eu me inscrevi, passei, e assim, uma profissão maravilhosa, realmente, mas eu já estava eu queria ser juíza, eu sabia. Mas eu não imaginava que eu fosse parar na Justiça Federal. Primeiro é a decisão, né, do que fazer. Aí depois, então, uma vez decidido, o que eu... Bom, quero tentar isso. Como que cada uma de vocês pensou e planejou para que isso pudesse, de fato, ser concretizado? Né? Assim, como é que foi a preparação, pensando no concurso? Mas vamos para além do concurso. Não vamos ficar assim, eu estudei assim, estudei assado. Não é bem essa a ideia. A ideia é como eu organizei a minha vida, o que eu precisei fazer, que tipo de mudanças eu precisei implementar na minha vida para fazer essa transição e ingressar na carreira. Começar pela Tânia agora? Podemos. Bom, primeiro, eu não sou uma pessoa favorável a estudar para concurso, então eu vou explicar por quê. Eu estudava, assim, mesmo na faculdade, para ser uma boa juíza. Como eu já
e no meu caso, sei que não é comum isso, porque às vezes as pessoas decidem depois. Eu já queria ser juíza, então no segundo ano de faculdade, da faculdade que eu fiz em Santos, eu comecei a estudar para ser juíza. Então eu procurava sempre me adiantar em tudo, assim. Eu não estava preocupada com nota, em passar. Então, eu acho que a gente tem que estudar para ser um bom profissional. E acho difícil você ser um bom juiz ou um bom profissional, mas vamos falar agora de um bom juiz. Se você não conhecer várias áreas do direito, porque o direito é interligado. Sim. Não dá para você, eu vou só estudar direito tributário, eu vou só estudar. Não, você tem a questão comercial envolvida, que hoje é empresarial, que falam. Você tem questões trabalhistas envolvidas. E principiológicas, então, né? Principiológicas, principalmente. Então, você fica muito bitolado. Vou estudar essa matéria do concurso. Então, eu não li edital, nem queria saber o que ia cair. Porque, assim, grosso modo, eu não ficava seguindo aquilo, né? Então, foi mais ou menos assim. E aí, eu tinha passado em concurso para juiz estadual 3 vezes. Fui para oral e ficava no oral. Então, mas eu estudava para saber mesmo, para ser uma boa juíza. Então, não estudava para concurso, né? Óbvio que eu fiquei 1 ano sem ir no cinema, eu estudava com fichamento. Sempre foi difícil, né? Concurso não é fácil. É uma fase desgastante, né? Muito. Exige muito. A gente tem que abrir mão de muita coisa, né? Exige muita resiliência, inclusive, né? Sim. Bom, eu estudei para concurso, mas um pouco alinhada com o que a Tânia acabou de falar. Assim, o meu estudo ele não era esse estudo mais de resumo, de ficar focada especificamente em questão de prova. Então, quando eu decidi que eu queria ser juíza federal, eu comecei um estudo bem gradual, bem lento, criando base, inclusive, em matérias com as quais eu não tinha tido, em relação às quais eu não tinha tido na faculdade. Existiam matérias, por exemplo, direito previdenciário, que na minha época da UERJ era uma matéria letiva e eu não tinha feito. Então eu comecei a pegar livros dessas matérias e estudava a fundo, com profundidade, e fui criando uma base. E como eu já era servidora, e logo que eu tomei posse como técnica, eu já prestei o concurso de analista, já sabia que tinha passado, eu tinha uma certa segurança financeira, que eu sabia que me permitia ficar em casa estudando, ficar em casa, entre aspas, é claro, eu trabalhava, mas eu não tinha uma urgência financeira no sentido de preciso passar em 1 ano no concurso de juiz federal. Então, meu estudo ele foi um pouco mais lento do que a maioria. Eu fiquei 7 anos ao todo estudando e eu me organizava dessa forma, assim, de manhã eu tentava sempre aprofundar alguma matéria, à tarde eu trabalhava e esse período ele me exigiu muita constância e muita disciplina. Porque se por um lado eu não tive um período em que eu abandonei toda a minha vida pessoal, eu sempre fui bem equilibrada nesse aspecto, por outro lado foi um período mais, um trajeto de estudo mais demorado. E claro, como a Tânia falou também, abri mão de muita coisa, eu tinha assim minhas relações interpessoais, ficava com a minha família, tive namorados, viajei, mas não dava para ter uma vida totalmente desconectada do estudo. Então, disse não para muitas coisas que queria ter vivido e fui aprendendo aos pouquinhos, todo dia, né, estudando, aquela rotina mesmo de me dedicar ao estudo e ao trabalho. E foi basicamente isso. Assim, eu nunca fiz nenhum outro concurso de membro, só o de juiz federal, porque eu tinha em mente que era esse o meu objetivo. Então, já cheguei a me inscrever para a Advocacia Geral da União e não fui fazer a prova, MPF e não fui fazer a prova. Então, ao longo desse tempo, também não fiz muitas provas, fiz 4 concursos de juiz federal. E foi basicamente essa a minha organização, assim, abrir mão de algumas coisas na minha vida pessoal, mas não de tudo. Isso é interessante. Eu fiz uma coisa mais de tiro curto mesmo, assim, de pegar a matéria, de dividir aquilo pelos pontos, como era voltado para a magistratura federal, que eu já queria, tem os pontos que são sempre iguais, os editais, né? Então, eu dividi a matéria e falei, bom, preciso estudar X por dia para conseguir cobrir a matéria inteira que cai no concurso. E foi assim. E era igual a você. Estudava de manhã, né? Ia 11 horas, que era o nosso horário, né? Ia às 11, ia das 11 às 7. 7 horas eu ia para academia. Eu saía fazer outra coisa, porque é importante também, né? Então, mas isso foram quase 2 anos. E quando a gente pensa, é uma vida... E fim de semana eu estudava também, né? Sim. Então a gente pensa que é uma coisa que você tem que resistir e seguir. Normalmente você não vai passar na primeira,
né? Na sua primeira oportunidade. Eu fiz a magistratura estadual, além da federal. Foram os 2 concursos que eu fiz. Você fez simultâneo ou você fez? Os 2 saíram ao mesmo tempo. Que interessante. Os 2, o edital teve 1 mês de diferença. Porque a matéria é totalmente diferente, né, Thaís? Então... Mas eu me preparei pro federal. Eu passei na estadual, tanto que eu trabalhei 1 ano antes de ser chamada aqui, porque aqui o concurso demorou 1 ano a mais do que da estadual. Mas é isso, quando o que vocês falaram é perfeito. Quando você estuda e tem uma base geral, você começa a se sair melhor, né? Então, exato. Mas é isso, é pensar que se esse é o planejamento de vida, não achar que é uma coisa que vai ser, que é simples e que vai cair do céu sempre para todo mundo ver. A gente tá falando de 3 pessoas aqui que ingressaram em momentos totalmente diferentes, né? Eu entrei em 2005, Tânia 91, 2024. A gente tá falando realmente aí de 20 anos de diferença, mais ou menos, entre cada um. 10 anos o meu, na verdade, por seu, né? 14 anos de diferença. Depois, mais quase 20 anos, né? Em relação à Letícia. Mas essa história, ela não se modifica, né? A necessidade da gente se planejar, de ter um objetivo claro e perseguir esse objetivo, né? Para ingressar. Eu estava lembrando só de uma coisa. Uma vez eu não passei na justiça estadual, eu peguei um ônibus no centro e minha mãe estava comigo. Eu tinha ficado no exame oral. Eu tirava férias, porque eu também trabalhava, né? Para estudar quando chegava nessa parte final. E eu estava muito brava, falava, eu estudei, eu tirei minhas férias, gastei minhas férias. Minha mãe falou assim, isso ninguém tira de você. O que você estudou, o que você sabe, ninguém tira. Então, é verdade, você estudou, por exemplo, a gente tinha que se aprofundar mais no tema daquele concurso, porque é diferente, né? Eu fui juíza do trabalho, imagina, eu fui juiz do trabalho, fui procuradora do Estado na área criminal, era área criminal, aí vim para federal, que era área de direito público. Então, obviamente que eu tinha que me virar em tudo. Mas tudo isso é válido para tudo depois, né? Nada você perde, né? E até falei com vocês, mas eu fiz um Ministério Público estadual nesse meio tempo, que eu cheguei no oral e não passei no oral. Mas hoje, olhando retrospectivamente, base, né? Ele foi 1 ano e meio antes desses que eu comecei a passar. É o 1 ano e meio que faltava, eu tinha que estudar mais. É isso. Exato. Faltava. É exatamente isso, exatamente. Bom, então passamos, né? Aí, eu queria saber de você, Letícia, quais foram as suas primeiras impressões? Porque primeiro teve essa preparação toda, tantas mudanças que você fez na sua vida para poder estudar para entrar. Só que a grande mudança é depois do ingresso, não é verdade? E que mudança. Então eu quero essas impressões, compartilhe conosco. Bom, primeiramente, a impressão da carreira é das melhores, assim, a impressão que eu tenho até agora é de que os magistrados, no geral, são unidos. É uma carreira em que as pessoas dialogam muito. Eu vejo o tempo inteiro eventos, seminários em que os magistrados fazem questão de ir, de participar, para falar não só da carreira, mas às vezes sobre um tema relevante. Semana passada teve um encontro que debateu a questão das ações de medicamentos. Então, eu acho que é uma carreira, nesse sentido, muito, muito unida. Um segundo impacto, assim, aí mais pessoal, foi que eu me deparei com a necessidade de mudar um pouco a minha forma de ser. Porque o magistrado, e a gente falava isso um pouco mais cedo, ele é magistrado 24 horas por dia. Então, hoje em dia, com redes sociais, por exemplo, a gente tem que ficar atento com as coisas que a gente vai postar. Em relação a amizades, a gente precisa ficar atento aos lugares que a gente frequenta, as pessoas com quem a gente anda. E isso me tornou uma pessoa um pouco mais vigilante. Nesse sentido, assim, pessoalmente, acho que foi o que mais me impactou assim, no início da carreira. Eu já sabia que isso aconteceria, mas na prática sempre traz né, é diferente na prática. A gente vira desconfiado, né, gente? Exatamente. Exatamente. A gente fica desconfiado de tudo. E eu sinto que, em alguma medida, rouba um pouco da nossa espontaneidade, às vezes. Mas é necessário, porque, de fato, a gente precisa cuidar para não se ver em situações, né, que possam, inclusive, respingar no resto da magistratura inteira. Né? E também, de alguma maneira, possam cair em armadilhas que depois possam prejudicar um caso que a gente venha a ter que enfrentar, se deparar, né? Você estava falando e eu pensando ainda no que a gente tinha dito antes, falando tanto que, né, estudamos tanto.
depois que a gente ingressa, que a gente percebe que aquele estudo não foi só para ingressar. E que a rotina dentro da magistratura, o tanto que a gente tem que ler, e o tanto que a gente tem que produzir, né, escrever, aquele estudo todo de tantas horas serve para a gente também estar adaptado ao trabalho, na verdade. Não, totalmente. E é interessante o que você falou, só pegando esse gancho para falar também sobre essa experiência de estar mais velha na carreira e de ser minha aposentada, é conciliar essa parte de você se resguardar em alguns aspectos e, ao mesmo tempo, você não se isolar da sociedade, sabe? Porque você também tem que, vamos dizer assim, ter o seu, constituir o seu capital social, vamos chamar assim, para a sua vida, porque um dia você não vai mais ser juiz, e depois você vai entrar nesse tópico, você vai se aposentar, e ao mesmo tempo também porque o juiz ele tem que estar concatenado e antenado e sabendo o que se passa na sociedade, não pode também se isolar. Então, esse equilíbrio, que eu acho super delicado. Então, achei interessante que você falou, viu, Letícia? Porque esse equilíbrio. A gente não pode ficar alheio também à realidade, porque a realidade precisa permear as nossas decisões. Exato. Né? Nós não podemos ser alienados. Então, onde é que a gente vai encontrar esse equilíbrio, né? Especificamente para você, Tânia, você acha que tem diferença em relação a esses aspectos que a gente está falando entre os juízes que ingressam hoje em dia na magistratura e os da sua época? Olha, ouvindo a Letícia agora, eu acho que não, porque essa preocupação dela eu achei super interessante, porque era a preocupação que eu tinha também. Eu não pensava tanto, a minha geração, né, quando a gente entrou, acho que a maioria do meu concurso já veio de uma época diferente também, onde o juiz era um pouco mais fechado, né? Assim, em alguns aspectos não tinha rede social, não tinha nem computador, então era uma época diferente, né? Mas isso que você falou, essa preocupação, eu acho que assim, é interessante ver que os mais jovens também pensam assim, porque a gente tem que pensar, acho eu, né, que a gente, quando a gente assume um cargo como de juiz, a gente tem que pensar que nós somos juiz 24 horas mesmo. Não quer dizer que a gente não vai conviver com as pessoas, que a gente não vai estar antenado, só que o que acontece com você repercute na carreira inteira. Sim. Não é nem na carreira, é no Poder Judiciário. Então, a responsabilidade social é muito grande. Então, você resguardar o Poder Judiciário, né? Eu acho interessante até o que a Letícia falou, porque eu acho essa visão é muito importante ter, né? E é interessante ver, né, que isso permanece. Muito bom, né? Essa troca é muito boa, né? E eu estava aqui me lembrando que, após a posse, eu comecei a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito antes, que é utilizar no WhatsApp as mensagens de visualização única. Eu até hoje utilizo muito pouco. Mas é um traço dessa desconfiança natural que às vezes a gente tem que ter mesmo. Sim, exato. Malícia, um pouco de malícia também, né? Sabe o que eu queria saber de você, Letícia? Como foi sua primeira audiência? Você presidiu, porque normalmente ela é traumática, né? A primeira é traumática. Olha, foi um pouco traumática, porque eu cometi um erro crasso e eu saí da audiência me penitenciando muito. E eu já tinha estudado, já tinha feito roteiro de audiência, mas dá um nervosismo na hora, né? Você bota a toga, senta ali, vê todo mundo esperando de você, que você conduza a audiência bem, né? Esperando as suas decisões, enfim. As pessoas, em geral, são muito deferentes à figura do magistrado, né? Então, quando eu sentei ali de toga, eu olhei aquele ambiente, aquilo me trouxe um certo nervosismo. E o início da audiência transcorreu perfeitamente bem, mas quando eu fui inquirir a primeira testemunha, eu esqueci de compromissá-la. Tranquilo, nada, não é nada. De Deus. E aí, depois, quando eu me toquei, eu falei, bom, agora já era. O importante é ter constado na ata. Exato. Tá compromissada, é default. Foi esse o meu erro, eu esqueci de compromissar a testemunha. Mas fora isso, correu tudo bem, eu só fiquei bastante nervosa, de fato. Eu acho que é uma situação ali que, você sabe, se acontecer alguma intercorrência, algum pedido do MP ou da defesa, você, em tese, precisa decidir na hora, né? Isso traz um pouco mais de insegurança, diferente de quando você está no gabinete, proferindo sua sentença, que você consegue parar, pesquisar, tomar uma água, olhar um livro, jurisprudência, né? Então você tem mais calma para decidir fora da audiência. A audiência é um momento ainda um pouco tenso. Sabe que para mim não foi a primeira. Na estadual a gente fez muitas audiências meio
supervisionadas a gente faz no começo, né? Então, e começamos pelo Fórum Criminal também. A que me marcou de uma coisa que eu falei, putz, não devia ter feito isso, foi uma no juizado, ainda também devia ter uns 2 meses de carreira, alguma coisa assim, já sozinha em Sorocaba. Era uma audiência de acidente de trânsito. E aí, coisa muito fática, né, gente? Quem que tem culpa, quem não tem culpa, e fala um e fala o outro, e bateu na traseira, e bateu não sei o que. E lá, a praxe é proferir a audiência oralmente. Logo depois de colher a sentença. É proferir a sentença ali já oralmente. Bom, então tá bom, juntei ali, peguei, já comecei a dar sentença, dei a sentença, acabou. Tava todo mundo assinando, etc. Eu parei e falei, putz, acho que não era isso que eu queria fazer, não. Se eu tivesse no meu gabinete, tivesse escrito, tivesse lido. Isso é uma coisa que pega o juiz, né? Porque como é muito fática a questão, ali não era de direito, era de interpretação de fato, né? Depois, repensando a interpretação dos fatos, ali mesmo ainda não tinha... Falei, putz, mas aí não tinha mais jeito. A sentença estava dada, né? E aí é um aprendizado, na verdade, que eu tive. Eu falei, não é porque é a praxe aqui que as pessoas façam dessa maneira que eu sou obrigada a fazer dessa maneira. Eu farei quando eu me sentir experiente o suficiente para fazer. E aí eu não fiz mais, né? Depois, hoje em dia, eu até faria, não tem problema. Mas eu acho que naquele momento era muito melhor. Se eu tivesse parado, eu falei, eu vou... Você sair da sala e dar a sentença na mesma hora, só que lá no seu computador. Porque é isso, você põe no papel, na hora que relê, vem novas reflexões, né? Então essa foi uma que me marcou. Interessante. Eu acho que a parte de audiência é muito importante, assim. Eu sou favorável que os juízes, sem ingresso, assim, façam muitas audiências supervisionadas ou assistam, porque dá um pouco mais de segurança, né? Sim. E eu acho que eu não tive esse problema porque eu já trabalhava com juiz em sala de audiência. Então é engraçado, porque eu mudei a cadeira, antes eu datilografava, né? E depois eu fui sentar na cadeira de juiz. Não foi um pouco, mas não foi nessa dimensão de alguém que nunca ficou numa sala de audiências e tal. Agora, eu acho, Thaís, eu não sei, Letícia, o que vocês acham. Eu me sentia segura, assim, eu estudava muito os processos antes da audiência, então para eu estar bem segura do que eu ia cuidar, e isso me dava também porque quando você não sabe, né, chega ali o processo na véspera falta 15 minutos para começar a audiência, não dá. Eu pegava sempre um dia antes, quando era complicado 2 dias antes, e fazia, né? E a sentença eu não gostava de dar audiência, porque eu ficava chateada pela parte que ia perder, sabe? Mesmo quando eu sabia, eu falava, mas é tão chato. Ainda mais aqui na Federal, que erro médico, coisas muito sensíveis, e eu falava, não tenho coragem. Às vezes eu até sabia o que eu ia fazer, mas eu não tinha coragem. Previdenciário, muito também, que você precisa dizer para a pessoa, olha, não vai ter direito ao benefício, isso representa a vida dela, é o sustento dela. Eu acho muito duro mesmo. É duro, né? Sem dúvida nenhuma. Nem que eu saísse da audiência dessa sentença, mas na hora, na frente da pessoa. Porque até é bom mesmo, porque você acabou de colher a prova oral, tá tudo muito fresco na sua cabeça, as impressões. Então é até bom fazer essa sentença. É verdade. Mas ali, oral, na frente das partes, sem a possibilidade de repensar tudo, né, assim, decidido de maneira muito, muito rápida, né? Eu também prefiro não fazer. E agora eu lembrei também da minha primeira audiência de custódia, em que eu eu converti a prisão em flagrante em prisão preventiva, e eu saí da sala de audiência com os olhos marejados, porque foi uma coisa que me tocou muito. Eu já tinha trabalhado com criminal, mas é diferente quando você minuta uma decisão para uma outra pessoa assinar. Sim. E quando você é o responsável por tomar aquela decisão, né? Então, essa ideia de que o juiz... tem muita coisa muito mundo não pode se gente? envolver, né? A gente acaba se envolvendo de alguma forma. Muitas vezes saí da sala de audiência depois, assim, em audiência criminal, em audiência previdenciária, de sair e chorar no gabinete, assim, de ver, assim... Mas isso é bom, né? A realidade, né? Que, né? É um ser humano por trás daquilo. Né? Pelo amor, não pode perder, né? Queria falar, gente, de desafios e aprendizados, então, que a gente tem com a magistratura, né? Estávamos falando já um pouquinho nisso, né? Mas indo um pouco mais pro lado emocional. Queria saber se vocês sentiram ao longo da carreira, se você está sentindo nesse começo uma pressão emocional do exercício do cargo, de decidir a vida das outras pessoas.
Bom, eu tenho sentido bastante, principalmente porque eu acho que todo mundo espera de você um posicionamento, isso não só dentro da justiça, né, assim, além dos servidores que vêm procurar, vêm com questões e a gente precisa decidir, mas eu sinto que fora também a visão que as pessoas tinham de mim acabou mudando um pouco. Então, assim, desde o dia 1, quando a gente entra na faculdade de Direito, a gente recebe consultorias de amigos, de parentes, das pessoas querendo tirar dúvidas. Mas hoje eu sinto que, como magistrada, a minha opinião ela é muito mais importante do que era antes. E as pessoas, às vezes até em relação à notícia de jornal, decisões do Supremo, é o tempo inteiro assim, o que você acha? Você viu isso? O que você faria? Então isso acaba trazendo uma carga emocional bem intensa, né, pra gente, porque são muitas demandas e nem sempre a gente sabe o que faria, nem sempre a gente tem uma resposta de pronto para dar. Então, a minha carga emocional atualmente vem muito daí, dessa percepção de que esperam muita coisa de mim. E, às vezes, eu não sei se eu consigo responder a todas essas dúvidas e inquietações, enfim. As expectativas, né? As expectativas, é muita responsabilidade, de fato, assim. É engraçado que eu tinha uma ideia na minha cabeça como servidora, à época. Eu achava que o trabalho não ia mudar muito, porque afinal de contas eu já redigia decisões, sentenças. Então a única coisa que ia mudar era que o nome que ia estar lá embaixo agora era o meu. Mas é isso que muda tudo. Mas isso muda tudo, e mudou muita coisa, assim. Eu me sinto muito responsável hoje em dia por tudo. Sim, a responsabilidade é de quem assina, né? Então é completamente diferente você escrever alguma coisa e assinar embaixo dela e escrever para outra pessoa assinar, né? Porque toda a carga e responsabilidade daquela decisão vai recair sobre quem assinou, né? Não, e não é só isso, né? Vou te dar uma notícia péssima. Vai continuar assim depois que você se aposentar. Porque uma vez juiz, é uma coisa que, lógico, não vai ser... Mas é uma parte da sua identidade e não te abandona. É muito estranho, porque as pessoas ainda te vejam, ainda que você exerça uma atividade, ainda te veem como... E você, no meu caso, eu ainda tenho a cabeça de juiz, entendeu? E as pessoas também perguntam e tem você... É como se não desgrudasse de você aquela... É interessante. São muitos anos, né? Não tem como, é uma parte do que você... integra você, sabe? Então, assim, essa coisa emocional que você sente, das pessoas te perguntando e querendo uma opinião sua, e você falando, você ainda vai falar como uma juíza, mesmo quando você se aposentar. Isso é engraçado. Sim. Essa pressão emocional que é típica do cargo, ela vem, e acho que ela é piorada pela carga de trabalho, né? Que as pessoas não... Eu gostaria muito que as pessoas viessem conhecer a justiça de perto para ver a quantidade de trabalho que existe e como é demandante, né? Sim. E eu queria saber se você está conseguindo, nesse começo, você está em Guarulhos, que é um lugar que é extremamente demandante também, né? Sim. Está conseguindo já pressão emocional, mais volume de trabalho, tentar equilibrar isso com a tua vida pessoal. 50 pratinhos para serem equilibrados, né? Mas, por enquanto, eu acredito que sim. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, ter vindo para São Paulo já acabou diminuindo um pouco as minhas interações interpessoais, porque minha família ficou no Rio, os meus amigos ficaram no Rio. Mas eu vim para São Paulo também muito com essa cabeça de que eu não posso me fechar. Então, eu tenho feito amizades dentro da carreira, né? Pessoas que eu conheci no curso de formação. Toda semana, eu tenho algumas amigas mais próximas, toda semana, geralmente às quintas-feiras, a gente sai para jantar, para tomar um vinho. E isso, inclusive, é estratégico, né? Porque se a gente fica só se dedicando ao trabalho 24 horas por dia, uma hora o sistema pifa, né? Então, é necessário. Então, assim, faço terapia, faço exercício físico, saio com os meus amigos, vou ao Rio de Janeiro uma vez por mês para ver minha família. Enfim, meu pai tá vindo agora na sexta-feira para minha casa para passar o final de semana. Então, assim, tenho conseguido, não é fácil. Tem dias que não dá, mas assim, é uma meta que eu tracei e eu pretendo não descuidar desse outro lado, né? Para não, além de já ser magistrada 24 horas por dia à luz dos outros, eu preciso não ser magistrada 24 horas por dia no meu íntimo, né? Deixar um espaço reservado para outras coisas. Tânia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você olhando retrospectivamente, você acha qual a importância
que você dá para o suporte emocional, para a rede de contatos que você teve na vida para te ajudar a justamente dar conta de toda essa pressão, de todo o trabalho? Eu acho que é fundamental, né, Thaís? Eu acho que, assim, essa expressão que acho que até o Alexandre Kalesch, que é um psiquiatra, fala sobre isso, que ele fala de capital social, né, de você estar na sua vida cercada, né, você ter, e não só com amigos e amigas e família, mas com colegas de trabalho também, que acabam ficando seus amigos. Porque a tendência do juiz é ele se isolar, né? O gabinete ficar ali o dia inteiro lendo, escrevendo, fazendo. Então, a gente acaba se isolando e não trocando experiências, né? Que é isso que você está fazendo, que é muito bacana, encontrando com as suas colegas de concurso, né? Com seus colegas, indo a encontros onde tem juízes, porque eles são nosso suporte também, né? Sim. Então, você acaba... Eu tenho grandes amigos na magistratura, que nossos filhos eram pequenininhos, iam no aniversário, nos buffets, então... isso é parte da sua vida, então é sempre bom desenvolver isso, né? E eu acho que também, para quem gosta, obviamente, né, terapia, exercício físico, para você ter um equilíbrio, né? Porque a pessoa que é só dedicada, imagina uma coisa na vida, né? Não sou juiz 24 horas, não faz uma viagem, não tem interage, não desenvolve né? outros gostos. Também eu fico imaginando o que acontece na aposentadoria. Nós vamos falar sobre isso. Acaba, né? Um dia, algum momento, você vai ter que sair. Ou pela voluntária ou pela compulsória. Então, é isso, né? Perfeito. Em Guarulhos, só fazendo um adendo, existe o famoso lanche de Guarulhos. Então, todo dia, às 17 horas, a gente se reúne, faz um lanche, troca ideia. Até porque tem algumas conversas que não adianta você querer ter com pessoas de fora da carreira, né? Não. Só com seus colegas mesmo, porque a gente entende essas questões, porque vive de perto. Mas eu perdi a conta de quantos casos eu resolvi em lanche, conversando. Uma coisa assim, assado, aí alguém fala... A gente só falava de direito, né, Thaís? Vinha aqui mesmo quando, né, tinha festa, só falava de direito. Vinha tomar um lanche e a conversa era do caso, era do que estava acontecendo no processo, e só que essa interação justamente serve para desenrolar os problemas ali, né? Exatamente. Eu queria agora abrir aqui uma conversa com você, Tânia, para a gente falar sobre a transição para a aposentadoria. Que eu acho que é uma conversa que é necessária e a gente precisa começar essa conversa, mas muitos anos antes de se pensar na aposentadoria. E as pessoas não dão a importância que esse assunto tem. E aí a gente cansa de ver colegas nossos. E aí vou ampliar, não estou falando só de juízes, não. Vamos falar de todas as carreiras, é geral. Que não se preparam, se aposentam idealizando uma determinada situação e, assim, caem em uma realidade completamente diversa. Sim. E entram em depressão. Com certeza. Tudo muito sério. Então, eu queria conversar com você que já passou por essa transição e contar como que foi para você esse processo. Então, na verdade, tudo que você está falando, para mim, tem a ver muito com a longevidade mesmo, né? A gente tem... Na época dos nossos pais, as pessoas se aposentavam e não viviam muito tempo depois, né? Aposentavam e dali uns anos já, sei lá, morria ou ficava doente. Hoje em dia, a gente tem uma expectativa de vida muito mais alta, né? Então, que aposentar, o que é? Todo mundo sabe, é ir para os aposentos, né? Agora você vai para os seus aposentos, acabou tudo, né? Ir para os seus aposentos, né? Mas hoje em dia não é mais assim, porque as pessoas se aposentam, ainda tem muitos anos pela frente, né? Muitos anos onde elas podem contribuir, ser úteis para a sociedade, fazer coisas que elas gostam. Então, não é o fim, né? Então, é muito pertinente. Isso está ligado à questão da longevidade, que está sendo muito discutida, que eles chamam de etarismo e tal, esse preconceito que existe com pessoas mais velhas. E está acontecendo muita coisa interessante, mas vou focar mais na magistratura. O juiz, mas não mais, talvez o médico também, mas alguns profissionais, nós vamos falar do juiz, ele tende a ter uma identificação muito grande com o cargo, porque ele ocupa um cargo de destaque social, né?
onde é um cargo muito importante, mas julgar a vida, julgar uma questão é muito, muito importante. Então, a maioria acaba se identificando mesmo com o cargo, e é uma dedicação intensa, porque o juiz não pode ser nem síndico de prédio, entende? Então, assim, a vida dele fica tomada pela profissão, eles são um só, né? E aí, a gente tem que pensar, uma vez alguém usou isso para falar sobre longevidade, se você vai viajar para um lugar, o que você faz? Você vai pesquisar como é que é lá, o que eu vou fazer, né? E quando você vai se aposentar, é a mesma coisa. Isso vai chegar, ou quando você vai ficar mais velho, eu vou envelhecer se eu não morrer antes. Então, como é que é lá? E nada melhor do que saber como é lá quando você conversa com pessoas que já foram. Então, tá aí, você já foi para Barcelona? Como é que é lá? O que você achou? Né? E é engraçado que isso está acontecendo comigo mesmo. Às vezes, alguns amigos vêm perguntar, Tânia, como é que é, né, aposentadoria? Como é que você fez essa transição? Porque é um rito de passagem, como foi em seu ingresso agora, ingresso da Letícia, como é um casamento, como é um nascimento. Então, é um rito de passagem, ele vai acontecer ou na voluntária ou na compulsória, e a gente precisa estar preparado. Agora, como que a gente se prepara, né? No meu caso, eu me preparei, sempre fiz terapia, sempre tive na minha cabeça que eu não ia ficar até a compulsória, né? Então, eu fui fazendo vários cursos, retiros, mentorias, coisas que eu intuitivamente falava, eu quero, eu vou, eu tal, o que eu vou fazer, o que eu não vou e tal. Agora, hoje em dia a gente tem um programa, né, que é do CNJ, que foi uma resolução do ano passado, que chama Plano de Preparação, Aposentadoria, PPA, que foi replicado já nos TRFs, foi replicado aqui também, né? E esse plano, ele como isso aconteceu muito, as pessoas não estavam preparadas, de repente eu sou juiz, de repente eu não sou mais, eu estou nos meus aposentos, entendeu? Então, a gente tem hoje um programa mesmo que busca, além de preparar no aspecto emocional, psicológico, social, o magistrado, isso pode ser feito até 5 anos da aposentadoria voluntária, né? O magistrado pode procurar esse apoio, que já está instalado, inclusive no TRF3, e também se preparar para ser útil também no âmbito do próprio tribunal. Então, por exemplo, um juiz, eu mesmo fiz um curso de mediação muito bom, né? Faço parte de uma câmara de arbitragem. Você pode levar essa experiência para outras áreas do direito também, se você não quiser advogar. Você pode trabalhar, inclusive, hoje no âmbito do TRF3, desde que você seja certificado, né? Como conciliador, como mediador, você pode dar aula na EMAG. Isso é recente, é do ano passado, 23. Mas já começando a se preparar para não se isolar também. Sim. Porque você é sua vida, ter né? uma vida produtiva, claro. Não com o compromisso. Porque assim, a gente se aposenta porque chegou em uma fase da vida que você já não quer o compromisso do trabalho como ele é. Você tem direito, você já cumpriu esse caminho. Exato. Mas isso não significa que você não queira continuar doando uma parte do seu tempo para ser útil, né? E para agregar para a justiça ou qualquer outra área, né? Sim, eu acho que tem vida depois da aposentadoria. Tem muita vida. Então, assim, é muito individual o momento que cada um vai tomar essa decisão. Mas eu acho que sempre na compulsória, eu imagino que deva ser mais difícil, porque ainda dá tempo, mas eu falo assim, para você iniciar um projeto de vida diferente, né? Com 75, né? É mais difícil do que se você sair antes, né? Então, mais uma hora a gente tem que pensar nisso, né? Então é bom ter sempre outras ocupações, gostar de ter outros interesses. Eu, por exemplo, sempre gostei muito de arte, né? Então, faço parte de grupos de arte há muitos anos, visito museus, ateliê de artistas. Então, assim, eram as coisas que me interessam até hoje. E o direito também, né? Então, eu também procurei me especializar nessa área. Perfeito. Você poderia compartilhar, assim, sentimentos? Como que foi para você do ponto de vista emocional a transição para a aposentadoria? Pois bem, estou aposentada. Como é que foi? Foi uma felicidade? Foi um susto do que aconteceu depois? Houve confusão ou não? Foi tranquilo? Foi macio?
Eu achava que ia ser super macio, fiquei super feliz, eu comecei no cinema à tarde, ai que delícia, eu posso ir no cinema à tarde, e aquele peso, entre aspas, da carreira, de não ser juíza, de não ser mais, me sentir tão observada, né? Então, isso tudo foi legal. Só que, depois veio a pandemia, eu me aposentei em 2019, aí veio a pandemia em 2020, e eu fui morar na França 3 anos, né? Que meu marido era francês, e ele tinha uns negócios lá e eu acabei indo morar lá. Então foi muita coisa junto. Eu não sei o que foi direito, mas bateu uma depressão nesse processo. E eu acho que tem a ver com a aposentadoria. Eu acho que, embora eu tenha feito cursos, preparado, decidida, eu acho que ainda faltou alguma coisa, porque eu senti um vazio, sim. E olha, eu senti um vazio, sabe do quê? Da parte intelectual. Incrível, né? Eu queria escrever. Eu acho que eu vou virar escritora. Eu queria escrever, eu queria exercer aquilo que eu sempre fiz. E assim, eu tinha 1000 coisas para fazer, mas eu senti uma tristeza, mas aí eu não sei bem, porque juntou com a pandemia, tudo. E isso tudo melhorou quando eu voltei ativa. Entendeu? Tá. Melhorou. Mas, então... Eu não sei dizer, mas eu acho a preparação fundamental, assim, né? E a gente, por mais que você se prepare, nunca você vai estar preparada, porque quando você para de ter essa função, né? E você fica... É uma questão de rotina até. Eu fiquei muito fora da rotina, não só pela aposentadoria, como pela pandemia, que acho que mexeu com todo mundo. Achei, né? na verdade, então, foi uma sobreposição. A mudança de país, pandemia, aposentadoria, foi tudo assim. Foi tudo muito junto, Muito junto. Então, para mim foi difícil, mas a gente sempre tem que se agarrar aos recursos para superar, né? Sei que você acabou de entrar, mas já tá pensando? Não, ainda não, né? Tá cedo, né, Letícia? Tá cedo demais ainda. Tem tempo. Valeu que já tô mais velha, não parei pra pensar ainda também, não. É que assim, quando faz o tempo, chega perto do tempo que eu acho que isso vem mais, né? Não agora, vocês bom, tô com 35. Mas olha, pensando, eu acho que a gente tem que sim ter esse planejamento claro bem antes, viu? Bem antes, difícil. Porque vai falar, bom, pela idade, etc, eu me aposentaria daqui uns... Peraí que eu quero pensar. Daqui uns 14 anos, não é pouco. Gente, 14 anos. Passa assim. Eu tô achando tudo muito rápido também, Thaís. Mas eu acho que você equilibra bem, né? Eu acho que você tem suas amigas, tem seus filhos, tem sua vida pessoal. Eu tenho muitos interesses. Eu acho fora bem também, bacana isso. Fora do direito e tudo. Eu acho que isso ajuda a segurar, né? Ajuda. Opa! A vida não ser tão centrada em uma coisa só ajuda, né? Com certeza. A gente a conseguir fazer, talvez, transições mais suaves, né? De momentos de vida, assim. Quando o trabalho é tudo na sua vida, e a gente vê muito isso, a gente vê muito mais isso... Nos homens. Nos homens. Isso que eu ia falar. Nos homens é bem diferente, Nos homens, assim, a grande maioria, o trabalho é o centro da vida. E quando você tira aquilo... Exato. Tira o chão. Eu vi, assim, amigos do meu pai... Eu acho que ele teve um período inicial, logo depois da aposentadoria, que ele ficou um pouco mais... Mas ele é muito sociável, ele tem muito amigo. Aí ele descobriu que ele gostava de cozinhar. Então, assim, eu achei que agora... Hoje em dia, por exemplo, eu acho que ele ficou ótimo, tudo bem. Mas eu vi amigos dele ficarem muito mal, assim. É que a mulher também, eu acho assim, a mulher cuida dos filhos, muitas vezes do marido... dos pais, então quando ela chega numa idade, tipo 60 anos, ela fala, agora sou eu, entendeu? Agora eu vou me priorizar. Então talvez a aposentadoria coincide até com essa fase. Uma fase de libertação. Da mulher, uma fase de libertação. Para o homem já não. Então eu acho que essa coisa da preparação para a mulher, ela tem os dois lados, que a mulher ela quer viajar, fazer coisa com as amigas, ela não precisa mais tomar conta de filho, né? É diferente para os dois sexos, eu acho que é diferente. Acho que as mulheres lidam um pouco melhor, né, com a situação. Vamos falar um pouco da vida após, então? A aposentadoria? O que mudou, assim? A gente já falou muito sobre isso, mas assim... você falou que teve um período agora.
Tá adaptada? Como estão seus projetos? Eu acho assim, aí eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu acho que você tem que ficar numa carreira enquanto... eu não gosto da zona de conforto em nada da minha vida. Então, eu acho assim, quando eu não sentia mais aquele imenso prazer em trabalhar, aquela indignação diante de uma injustiça, aquela vontade de... Nesse momento, eu acho que fica muito chato, né? Então, para mim, eu acho que melhorou muito, assim... Eu tenho muitos desafios, né? Eu procuro estar sempre me desafiando, fazendo coisas novas, mesmo estar com vocês na Jufesp, né? Foi muito importante para mim, porque é engraçado, foi um resgate para mim, sabe? Quando eu fui chamada, né, por você, Tânia, vem como diretora dos aposentados, me fez muito bem, me faz muito bem. Que bom. Não, é muito Faz bacana. muito bem pra gente também. E como é importante isso, porque você se sente, né, pô, estou participando, mesmo às vezes que as questões não digam respeito à situação de aposentado, e eu não participe muito, mas eu gosto de ver e de ouvir e de estar atenta. Olha como o juiz... Porque isso aí cria um vínculo, não é como se, tipo assim, cortou o cordão umbilical e você acabou, né? Você ainda está sentindo útil para você dar uma opinião, ou de repente ser ouvido, ou mesmo esse convite para esse podcast. Então, eu acho que para mim está assim, muito bem. Eu estou fazendo muita coisa que eu gosto, não me afastei do direito, não me afastei dos meus amigos, não me afastei das associações. Lógico que o momento vai ocorrer, mas essa transição também, vocês me ajudaram muito. Né? A Jufesp, também estou na diretoria adjunta da Juf, eu não quis a diretoria de aposentados, porque já era muita coisa, né? Mas eu participo também das questões dos aposentados na Juf. Então, acho que era isso que você perguntou, né? Se depois, né? Como que estavam seus projetos, assim, se você tem... Nossa, 1000 projetos. 1000 projetos. Tipo, assim, 1000 projetos pessoais, né? E profissionais, menos, mas mais projetos pessoais, né? Continuo fazendo minha ginástica, saindo com as minhas amigas, tomando vinho, viajando, né? Minha filha mora fora, então vou visitá-la. Eu acho que sou bem ativa mesmo, mas eu me aposentei muito jovem, né? Muito então, jovem, sem dúvida. É diferente. Não é todo mundo também que tem essa... Cada um é um, né? Tem pessoas mais fechadas, eu sou já mais expansiva, então... É individual, né? O processo de cada um, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Queria, então, agora a gente está se encaminhando para o fim, infelizmente, né? A gente vai conversando e não vê o tempo passar. Nesse momento do podcast, normalmente, eu sempre peço para as minhas convidadas, hoje aqui, trazerem umas reflexões finais, assim, para trazer uma mensagem para quem estiver nos ouvindo. Para a Letícia, vou pedir justamente uma reflexão e uma mensagem sobre esse seu caminho percorrido, se está valendo a pena. E aí também é o momento que vocês têm o microfone aberto para fazer aquele jabazinho, se quiserem fazer algum tipo de divulgação. Tem quem tem a rede social e quer divulgar porque tem, por exemplo, uma rede social que é ativa academicamente ou algo do gênero. Tem quem tenha escrito um livro, tem quem queira simplesmente divulgar um livro que leu e que foi legal. Então, o microfone é de vocês para falarem o que vocês quiserem. Letícia, você primeiro. Bom, então tá bem. Bom, a minha reflexão, ela começou no estudo para concurso, mas ela permanece no exercício da jurisdição. E eu acho que a minha percepção, não é novidade para ninguém, mas em alguns momentos da vida isso vai ficando mais claro, de que a gente não tem controle de nada. E isso é uma coisa que eu tento sempre manter na minha cabeça quando eu me deparo com situações que eu não esperava, para tentar não brigar com o que está acontecendo e para tentar adotar uma postura de um pouco mais de maleabilidade diante das situações. Por que eu disse que isso começou no estudo para concurso? Porque acho que na minha fantasia eu não teria ficado 7 anos estudando, teria sido menos tempo. Nesse concurso que eu passei, foi um concurso que durou muitos anos, né? Teve essa peculiaridade. Então, as provas foram desmarcadas mais de uma vez. Tivemos o problema da pandemia no meio, tivemos a pandemia, que também traz essa... Nossa, vem desde aquela época o seu concurso? 2019 Sim. o seu edital? 2020. 2020. Nossa. Mas foi logo, aí veio a pandemia. Veio a pandemia. Exato. E a pandemia também me frustrou
pessoalmente, porque eu estava com 3 viagens marcadas com passagem comprada e as 3 viagens foram canceladas. Então, e agora, né, na carreira, às vezes você está numa audiência, acha que vai acontecer uma coisa e não acontece. Às vezes você planeja o seu dia de uma forma, chega uma urgência, chega um mandado de segurança, chega uma liminar. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, assim, como de fato a gente faz a nossa parte, né? Se prepara de acordo com algum planejamento, mas a vida vai atropelar a gente. Não, e se a gente não Isso tiver... é uma conclusão se a gente não inarredável. tiver a noção disso, você não se recupera do atropelamento, Exato. né? Exato. Exato. Eu passei por isso na fase de estudo, depois no meu concurso especificamente. Estou passando por isso agora na carreira. E eu consigo transportar essa ideia para todas as coisas da minha vida, assim, que a gente precisa traçar um objetivo, tentar alcançá-lo, mas sempre se adaptando ao que a vida vai apresentando pra gente, né? Então é basicamente isso. Jabá não... Sem jabá. Sem jabá. Por hoje, sem jabá. Obrigada, Letícia. Não, eu tenho isso que você falou do controle, eu acho super importante, e eu penso numa coisa na minha vida, assim, acho que é como um rio, eu me sinto como um rio, assim, eu fico imaginando, e acho que é até uma questão do budismo que falam isso, né? Você é o rio, e o rio, ele não foge da pedra, ele não resiste, ele vai, né? Então, a vida tem que ser esse fluxo, né? Que o rio, ele vai descendo e ele vai ter empecilhos no caminho, porque vai ter sempre, mas ele segue o curso dele. Ele não resiste àquela pedra que está no caminho, ele vai passando do lado, vai fazendo. E a vida, eu acho que tem que ser assim, né? Uma coisa que eu acho que me ajudou muito, e não é questão de religião, não, é espiritualidade, sabe? É uma coisa que eu acho que ajuda, porque tem uma hora que os recursos, vamos dizer assim, materiais da vida desse mundo que a gente vive, às vezes, eles não são suficientes para dar conta de questões existenciais profundas, né? No meu caso, por exemplo, eu tinha umas questões que não dava conta, nem a terapia, nem nada. Então, eu procuro sempre estar em sintonia, assim. Então, tem os lugares que faço meditação, procuro fazer alguns retiros, uns 3, 4 retiros por ano. Algumas coisas para me conectar, porque eu acho que durante a vida, mesmo agora, né, que a gente tem que estar consciente das nossas decisões, porque tudo repercute lá na frente, né, das nossas opções de vida. Então, é isso. Eu acho que a vida é assim, ela não tem... Às vezes, eu falo, a gente sempre está onde a gente tem que estar, no momento que a gente tem que estar. Então, eu fui morar em Paris, foi lindo, maravilhoso, aí eu voltei, é lindo, maravilhoso aqui, e aí se eu vou ter que voltar para lá, vai ser... Tudo é preciso. A gente está onde a gente precisa estar naquele momento, né? Pelo menos essa é a minha crença. E eu acho que esse lado espiritual é importante. Para mim é fundamental. Eu estar com pessoas que saem um pouco do mundo dos 5 sentidos e que exploram outras consciências, né? Vamos dizer assim. Eu acho importante também. Jabazinho não? Né? Jabazinho não? Jabazinho não. Também não. Jabá não. Estamos sem jabá hoje. A aceitação, assim, em sentido amplo, né, que eu falei, vem muito dessa parte de espiritualidade, de entender que a gente é finito, a vida é finita, as coisas irão acontecer de maneira diferente do planejado, e se nós não trabalharmos isso e aceitarmos isso, nada do resto que for feito pensando em qualidade de vida, em longevidade, etc., vai impactar. Né? Porque essa paz de espírito, ela é muito importante, né? Sem essa paz de espírito, a gente não segue em frente, não tem como, né? É consciência, né? Sim. Está sempre, sabe, consciente de quem a gente é, da nossa finitude, né? Exatamente. Eu não tenho nem como agradecer, como sempre, assim, porque vocês separaram um tempo da vida de vocês para vir aqui compartilhar com a gente na AJUFESP as suas histórias. O tempo é, como já dizia Sêneca, o nosso bem mais precioso, né? Bem dito isso. Eu acho que o tempo é precioso e a gente, cada vez mais a gente vai se dando conta disso, né? Porque a gente não tá mais, eu não estou mais no nascer, né, do sol, estou no pôr do sol. Então, o tempo que eu tenho é muito menor do que o tempo que eu tive. Então, cada passo meu, cada momento meu é valioso.
Então, isso é uma perspectiva de quem dos mais velhos também. Eu tenho, peraí, eu vou usar isso aqui de uma maneira legal. Não posso desperdiçar. Eu vou estar com as pessoas que eu gosto, eu vou fazer as coisas que eu gosto, né? Perfeito. Don't take for granted, né? Recomendo a leitura sobre a brevidade do tempo do Sêneca, que é isso mesmo. Isso. Voltando à filosofia, né? Os antigos. É breve. Então, a gente não pode desperdiçar. Então, com essa mensagem, eu queria agradecer muito, muito por terem vindo hoje, estarem aqui. Queria, como sempre, pedir para quem estiver nos ouvindo que curta esse episódio, pode deixar a sua opinião, pode comentar. Se tiver qualquer sugestão de tema para a gente debater, de pessoas para a gente tentar trazer aqui para o podcast, nós estamos sempre recebendo e sempre tentando fazer acontecer, tá bom? E, infelizmente, hoje ficamos por aqui. Daqui 15 dias temos mais um episódio. E até lá. Muito obrigada. Obrigada.